Eu vou postar já, que eu estou tentando encaminhar logo para Graciele. Manda para a Graciele. Eu estou dando um tempo porque ela já me escreveu e parece que eu estou querendo começar sem ela. Uhum. Mas é o seguinte, gente, eu andei olhando o nosso capítulo, que é o Saber e a Verdade, né? É o capítulo 8 do Seminário 20. E quanto mais eu leio esse capítulo, mais assunto eu acho nele. É uma coisa impressionante. Não dá para dizer que o capítulo é apenas sobre o saber e a verdade. Quando eu li e quando eu fiz a escolha do Seminário 20, e quando eu trabalhei esse seminário já há muito tempo, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com epistemologia da psicanálise e lógica da psicanálise, né? E esse seminário 20, ele é um achado no que diz respeito às formulações lógicas do que o Lacan se propôs, como os matemas, né? Então, assim, o meu foco sempre foi tentar entender a psicanálise a partir dessas formulações lógicas. Tanto que vocês podem ver que em todos os capítulos tem esses esqueminhas lógicos, né? Esses esqueminhas lógicos que, na verdade, a gente precisa estudá-los muito, porque você não tem um modelo lógico para seguir. Então, quando eu li esse capítulo, como eu mostrei na última vez, o que mais me chamou a atenção foi a relação que o Lacan faz através do diagrama de Venn. Estão lembrados daqueles círculos que conectam uns com os outros, assim como é o nó borromiano, né? Simbólico, real e imaginário, aqueles três círculos que se conectam com um intervalo no meio. E também, além do diagrama de Venn, uma coisa que me chamou muita atenção é como que o Lacan trabalha a questão do quadrado lógico do Aristóteles, né? Por quê? Porque esse capítulo ele tem uma relação direta com a questão da escrita. E vocês sabem que desde o início lá do texto, né, porque eu quero que vocês, mesmo que a gente esteja trabalhando o capítulo 8, vocês passem a investigar os capítulos precedentes, né? E nos capítulos precedentes, principalmente a partir do capítulo 2, tem uma nítida relação com a questão da linguagem, com a questão da linguagem e do significante. E nesse capítulo, especialmente, tem uma relação muito importante com a questão do escrito, né? Então, é por isso que nós temos aquelas 4 fórmulas do necessário, do contingente, do possível e do impossível, conforme o quadrado lógico. Se vocês quiserem depois, hoje o Marcos não veio, mas ele tem todos esses slides, eu posso postar, posso pedir para o Alan postar para vocês no grupo, que tem bem a explicaçãozinha das posições e como que o Lacan transferiu esses elementos lógicos para a questão da escrita, traduzindo com cessa de se escrever, não cessa de se escrever, e essas expressões ligadas à escrita. E tem uma que diz exatamente, deixa eu ver se eu acho aqui, que é a que mais me importa. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos, né, no capítulo 2, nós temos o necessário, né,
que diz que é aquilo que não cessa de se escrever, né? É lógico, né? É uma dedução lógica, não cessa de se escrever. Depois, nós temos não cessa de não se escrever, né? Que corresponde ao impossível. E depois nós temos uma outra expressão, que para mim é a mais importante, que é a que diz respeito ao contingente, né? Que cessa de se escrever. Então, esse cessa de se escrever, como ele diz assim, a função fálica se descobre, né? A necessidade da função fálica, no capítulo 2, se descobre, se não pela contingência. É do modo contingente que ela cessa de não se escrever. Então, o objetivo dessas expressões lógicas que o Lacan trouxe da lógica aristotélica para a questão da escrita, né? E que, na verdade, ele fala se escrever, mas nós podemos pensar em se inscrever, né? Não cessa de não se inscrever. Porque a questão da contingência é a questão mesma da psicanálise, a questão do encontro, né? Então, é a questão da psicanálise isso. E aí, vamos dizer, o meu interesse, né, nesse capítulo estava todo virado, né, voltado para essa questão da escrita. E eu até falei para vocês que eu tinha um relato do Atier, que é um psicanalista francês que eu conheci, e onde ele diz, né, que a primeira vez que ele encontrou com Lacan, ele disse que o que ele tinha de interessante é que ele gostava de escrever, né? Aí o Lacan, como a psicanálise é um ato de palavra, né? O Lacan voltou para ele, se dirigiu a ele e disse assim: pois então, você sabe o que você faz? Você vai para casa e escreve, né? Porque, na verdade, você vai ser um psicanalista poeta. Então, ele diz que ele escrevia todas as sessões que ele tinha com Lacan, fazia tipo de um relato, né? Todas as sessões que ele tinha, ele transcrevia. E que depois de muito tempo, ele chegou à conclusão que o Lacan estava brincando com ele, né? Que a psicanálise ela é um ato de palavra, mas que ele seria o primeiro psicanalista poeta. Mas aí ele faz todo um trabalho em torno dessa questão da escrita, dos relatos escritos. E eu achei isso muito interessante para ligar com essa pontuação da lógica, né? Nesses termos da escrita. E aí eu estava indo por esse caminho, pensando nessas questões, até que o Marcos, que é uma pessoa que, além de trabalhar muito comigo, ele foi o originador também do trabalho aqui, né? Ele se deparou com uma frase que dizia assim que o gozo é o limite, né? E essa frase, ela é muito interessante porque ele diz assim: uma outra coisa que nos liga, né? Porque ele vem falando o tempo todo no capítulo 1 da questão da verdade e da questão do amor. Depois ele evoca Kant, né? Ele evoca a questão da verdade, ele evoca Heidegger, né? Porque a verdade é o conceito sobre o qual Heidegger se debruça.
Depois ele também evoca a origem hebraica da palavra verdade, emet, né? Que diz que vai dar uma posição jurídica para a questão da verdade, porque o título do capítulo é o saber e a verdade. E quando ele entra nessa questão jurídica, ele evoca o Kant, tá? E aí que é o link com o que o Marcos apontou, né, nessa, uma coisa que nos ata, né? Justamente a questão da verdade, mas uma verdade, né, que é postulada juridicamente e que o Kant trabalhou muito bem nisso, né? Porque o Kant nos fala, é como se o Kant dissesse assim: a verdade ela não pode ser dita toda, porque existe limites, existe regras, e não apenas regras, existem leis. Existem leis que comandam essa expressão da verdade. E, imediatamente, essa questão da lei nos remete à questão do gozo. Tá? E é justamente nessa frase aí que está essa relação da lei com o gozo, quando ele diz uma outra coisa que nos liga à verdade é que o gozo é um limite. E foi isso que o Marcos apontou. Vocês estão lembrados? Quem participou da última reunião, né? É que o gozo é um limite. Então, vocês vejam que coisa doida. O Lacan vem tratando a questão do saber e da verdade, situa a questão do escrito, né? Muito bem situado, e aí ele aponta para a questão do gozo. Aponta para a questão do gozo, mesmo antes de apontar para a questão do desejo. A maneira que ele entra na questão do desejo é pelo objeto A. O objeto A que ele já tinha apontado num outro grafo anterior, no próprio capítulo 1, né, onde ele faz uma relação do objeto A na relação ao sujeito, e nessa relação ao sujeito ele captura aí a verdade. Então, como se ele girasse, como se o discurso do Lacan girasse. Ele gira da verdade, do saber para a verdade e da verdade para o gozo. E aí nós fomos pegos pelo gozo, né? Até eu conversei com a Kelly, ela disse que tinha alguma coisa que ela pesquisou sobre a questão do gozo, eu vou querer ouvir, acho que todos nós queremos ouvir, que está no outro seminário do Lacan, seminário 17, Kelly? Isso, seminário 17. Mas antes disso, como eu fiquei com essa questão do gozo, eu fiquei também com a questão do êxtase de Santa Teresa, e que é a própria capa do seminário, né? E isso ficou na minha cabeça, esse êxtase de Santa Teresa, que é tido por Lacan e por outros estudiosos como a expressão do gozo, tá? E essa escultura do Bernini, né, que é de 1600 e alguma coisa, 1600, o Bernini é de 640, não, a escultura é de 47 a 52, 1647 a 1652. Esse êxtase de Santa Teresa de Dávila, ela tem duas coisas que eu acho extraordinárias. Primeiro, que isso é uma peça em mármore. Então, vocês imaginem a sensibilidade desse escultor
para transfigurar isso que o Lacan apontou nessa imagem como gozo, né? Então, eu fiquei bem impressionada com isso e fui procurar um pouquinho sobre o que é que se diz desse êxtase de Santa Teresa. Os religiosos dizem que é um êxtase místico, mas o Lacan diz que é um êxtase físico. O Lacan diz assim, vou dizer nas palavras dele, elle jouit, ça ne fait pas de doute. Traduzindo, ela goza e não há dúvida. Né? Essa é a expressão do Lacan para essa imagem. Então, nós poderíamos começar a falar do gozo, né? Já que o Marcos apontou que o gozo é um limite, e isso ficou uma incógnita, ficou uma interrogação, justamente porque parece que o gozo não tem limite, não é? E essa imagem de Santa Teresa, que diz o Lacan, é o êxtase do corpo, né? Retrata, vamos dizer assim, não só esse sem limite, mas por que aqui ele vai falar que tem limite. Eu fiquei encucada também com isso. Eu fiquei o quê? Encucada. Né? Que tipo de gozo é esse que a psicanálise diz que tem limite? Então, aí nós temos expresso por essa imagem um problema que é um problema da psicanálise e que aí nós temos que resolver. Eu não sei se vocês pensaram alguma coisa sobre isso, gostaria de ouvi-los, e assim, procurei algumas referências, né, em Lacan e mesmo em Freud, né, porque o Freud vai dizer que o gozo tem a ver com o masoquismo primordial, né? E para Lacan tem a ver com a partir da satisfação fálica, tem alguma coisa a ver com aquele quadro que nós vimos, o quadro do capítulo anterior, uma letra de amor, uma carta de amor, né? Que são as fórmulas da sexuação. Que eu pensei assim, se o gozo tem a ver com essa inscrição fálica, né? E de onde nós extraímos as fórmulas da sexuação, como é que nós podemos pensar, né, esse limite do gozo? Está sem som. Eu Graciela. Esse limite do gozo, enquanto ela liga o som, como que não é possível recuperar a perda que se tem do A original, assim. Pequeno A? Daquela satisfação original do gozo, de quando você é criança, antes do sujeito, né? A satisfação inicial. Que não tem como você ser um gozo total, por isso é esse limite, porque não tem como recuperar aquilo que é perdido, talvez seja isso? Não sei, Graciela quer falar.
Se eu estava escutando aquele, primeiro que ele não disse que o gozo não tem limite, ele disse que o gozo é o limite. Ou seja, que o máximo é o gozo, você não pode chegar além do gozo. É uma boa interpretação. Como sendo a última instância, né? E aí, eu acho que quando você coloca no objeto perdido, o objeto primordial, né, e vê como gerando essa questão, pode ser que por aí tenha como caminhar, né? Mas o gozo seria o limite. E não que o gozo não tenha necessariamente limite. Mas que numa prática psicoanalítica, a gente vê que o gozo resiste, não? Ele insiste e resiste. Sim, é todo um trabalho em relação ao gozo, né? A psicanálise é todo um trabalho em relação ao gozo. É claro que existe, que nós podemos... isso aí também é bom para ver como os conceitos eles estão conectados. Porque nós poderíamos pensar a psicanálise a partir do desejo, nós podemos pensar a psicanálise a partir do amor, mas aqui ele nos põe nessa situação complicada que é em relação ao gozo, né? E o Miller tem uma conferência, um texto que se chama Conferências Portenhas. Eu não sei se tu conhece, Graciela. Não, querida. Não tenho muito trabalhado com a obra de Miller. Que ele, nessas conferências portenhas, que se chama Teoria dos Gozos, eu achei muito interessante, porque ele diz assim, se nós falamos de desejo, nós falamos do desejo do outro. O desejo é o desejo do outro, né? E que esse axioma, o desejo é o desejo do outro, tem uma função dialética, né? O eu e o desejo do outro, né? No caso. Agora, o gozo não tem uma função dialética. O gozo, ele é mais complexo, ele não começa com uma definição, por exemplo, o gozo é o gozo do outro, tá? O desejo, nós podemos partir o desejo ao desejo do outro, podemos relacionar o desejo à demanda e, assim, podermos construir esse conceito de desejo. E o gozo parece que é um conceito resistente, que resiste justamente a isso, né? Eu achei interessante essa exposição que ele faz, porque ele ainda diz assim, ó, a vantagem da demanda e do desejo é que implica sempre o outro, até o ponto de que Lacan faz do desejo, no grafo da subversão do sujeito, tomando emprestada a novela de Casotti, O Diabo Enamorado, a célebre pergunta que foi, né? Que o diabo pergunta para o herói. E se considera que a cura analítica teria como objeto introduzir o sujeito à pergunta sobre o seu desejo. Agora, quando eu me ponho diante do gozo, o gozo não é a entrada do outro. Quando o ponto de partida do gozo, diz o Miller, é o corpo. E foi isso que eu achei em Santa Teresa, né? Porque parece que gozo e beatitude, que é a expressão dela, o Lacan diz que não é nada místico, que é uma expressão corporal, física, né?
que tem a ver com o corpo e que através do corpo, só o corpo pode ou não gozar. Então, veja bem, a gente vem lá trabalhando a questão da verdade, a questão do saber e tal, e, de repente, Lacan nos joga, no próprio discurso dele, não só com o gozo, mas com uma outra verdade que é importantíssima para a psicanálise, que é a função do corpo. Né? E, Cristina, nessa imagem, quando você colocou a proposta, né, de lógica e gozo, tudo certinho, citando o exemplo de Teresa d'Ávila, e também a gente vai, claro que é o exemplo de Lacan, que o Lacan usa, né, no caso, mas aí vem acompanhado São João da Cruz e companhia aí todinho. Mas a imagem toda do êxtase, né, se a gente for pegar, tem um anjo com uma lança. Sim. Então, ali, o gozo, né, no caso, no Lacan, é apresentado como uma satisfação fálica, né? Então, já está ali, se formos pegar, eu creio que estamos nessa lógica, e não, nesse sentido aí todo. Então, sim, você tem razão. Inclusive, é exatamente isso. Por que eu penso isso? Porque a relação do gozo dela não está ligada ao transcendente, como os religiosos defendem, né? Mas tem a conjuntura aí do anjo, né? O corpo está aí presente. São dois corpos. Então, a relação dela com o corpo físico do anjo, no caso. A relação ali. E uma outra questão que o Miller apresenta, ele diz assim, poderíamos dizer que há, na teoria psicanalítica, um nome específico para a barreira que faz o significante ao gozo do corpo. O nome dessa barreira é precisamente o desejo. Então, ele faz essa relação do gozo com o desejo. Aí ele diz assim, o desejo é uma barreira ao gozo fundada na linguagem. E aí eu entendi um pouco porque essa insistência do Lacan nesse seminário com a questão do significante, com a questão da escrita, com a questão da palavra, né? O desejo é uma barreira ao gozo, é uma defesa ao gozo. O gozo em si mesmo é a função de que, com ele, buscamos conhecer como uma perturbação do gozo, constituindo-se em si mesmo uma relação perturbada animal que fala com seu próprio corpo. Tá? A respeito disso, nós poderíamos dizer que há uma harmonia do gozo, ou seja, o corpo com ele mesmo. Então, o gozo, ele lida com o corpo e lida com ele mesmo, né? Então, parece que a palavra, né? Porque essa cena aí é uma cena muda, né? Ela tem a boca aberta, é uma cena muda, não há palavra, né? Parece que não há palavra nem oração, não sei se é assim que vocês veem. O que existe aí no gozo de Santa Teresa é uma entrega, e essa entrega seria uma entrega ao gozo, né? Através do corpo, porque o que menos há aí é uma interação religiosa com Deus ou com esse ser maior, né? O que há é uma entrega ao gozo, dela mesmo ao gozo, né? Mas, e aí foi isso que eu tomei, né, a partir do êxtase de Santa Teresa, para entender um pouquinho, né, essa frase
que diz assim, que o gozo seria um limite. Então, eu perguntaria para vocês, um limite para quê? Eu não estou perguntando para testar vocês, estou perguntando para saber também. ¿Y você lembra exatamente onde que está essa frase? Essa do limite? Sim. Eu estou até aqui com a versão, se tu quiser a versão. Tu está com a versão em português ou a versão em francês? Em português. Tá. Essa aqui. Aqui eu tenho. Que capítulo É no capítulo 1, no meio do capítulo 1, no meio do capítulo 1, depois daquele pequeno grafo lá. Esse gozo dessa frase específica se trata do gozo no corpo? Mas aqui diz assim, ó, o que a Graciela está me perguntando, né, é sobre essa frase aí que nos causou, né? Diz assim, outra coisa que nos ata, porque ele vinha falando da verdade e vinha falando que essa verdade não é absoluta, e que quem melhor expressou isso foi o Kant, né? Porque o Kant vai dizer que tem a lei, então, quando nós estamos diante da verdade, nós temos que pôr limite à própria verdade pela palavra, né? E a maneira que o Kant vai dizer isso é com os imperativos, né? E aí ele diz assim, a reserva que nos inspira a todos, a resposta de Kant, que é afirmativa, está bem na página 124, Graciela. Mas isso é no seminário 20? Seminário 20, não sei se é a mesma versão, mas o meu é na página 124. Mas isso é quase no final, não no primeiro capítulo. É no finalzinho, não chega a ser bem no final do capítulo 2, é bem no meio do capítulo 2. É quando ele fala... Saber a verdade é o 8º capítulo. Sim, o 8º capítulo, mas o meu, o 8º capítulo está na página 124. Tá certo. Porque começa no 121. Mas que eu encontrei aqui no primeiro capítulo, mais rápido, talvez. 121, 123, 124, aonde ele se refere a Kant. Sim. Temo Kant, boca suprema de gozar, de fazer o homem livre quando propõe que todos os gostos se ele denunciar o inimigo é essa coisa? Ali diz assim, ó, a reserva que nos inspira a todos a resposta de Kant sobre o imperativo, que é afirmativa, se prende ao fato que toda verdade é o que não se pode dizer. Claro, você não pode... Essa verdade metafísica do Heidegger, essa verdade divina de Deus, você não pode dizê-la toda, né? É o que só se pode dizer com a condição de não levá-la até o fim, de só se fazer semi-dizê-la. Acho que isso fica bem claro dessa contingência que ele vai trabalhar depois da linguagem, né? É aquilo que ele diz como... E aí ele diz que o gosto é um limite. Outra coisa ainda que nos ata quanto ao que é da verdade é que o gozo é um limite. Se prende à estrutura mesma que evocavam no tempo em que os construí para vocês meus quadrípodes, que são as fórmulas, né, do sujeito, do S1, do S2, do discurso do mestre, do discurso do analista, do discurso da histérica. O gozo só se interpela, só se evoca, só se saprema
só se elabora a partir de um semblante, de uma aparência. E aqui eu tenho a impressão que ele está se referindo sempre, como está no primeiro grafo lá, a esse semblante que é o objeto A. Aquí dice, ¿no? Verdadero que o otro só se atinge agarrándose, como disse a última vez, ao A, ao desejo. E também do mesmo modo a aparência de ser que ele se dirige. Pois é. E aí, a questão que ficou sempre, né, para nós aqui é o que a gente faz agora com esse gozo? Né? O que a gente faz? De preferência, abandona. Foi isso que eu perguntei para vocês. O que a gente faz agora com esse limite, com esse gozo, que é do corpo? E nós não podemos esquecer também que a palavra, ela não é do corpo físico, mas a palavra também é corpo. Então, nós estamos trabalhando aí, né? Como é que nós vamos interromper esse gozo? Como que esse gozo se interrompe? Não é como que nós vamos interromper, como que esse gozo se interrompe? Porque eu acho que uma questão, bem no início, quando ele começa falando do gozo, no primeiro capítulo, né? Você vai colocar que a verdadeira questão da psicanálise é disso eu não quero saber, né? Então, o saber não vai vir pela via do gozo nem do corpo, né? Exatamente. Ele vai vir aí sim pela via do consciente, a linguagem, do conhecimento. Ou seja, e também não é verdade, falando do saber, né? Também não é a verdade. Porque a verdade está no desejo. Sim. A verdade, o sujeito é o desejo, está no desejo. Né? Só que o desejo é estrutural, né? Isso o Lacan vai trazer no capítulo 23, eu achei impressionante. Ele o coloca na linha da vida desde que a criança nasce. Ele vai dizer isso, né? O desejo é algo que nasce com o sujeito e vai ser o mesmo a vida toda. Né? E a gente acha que está buscando um novo desejo, mas é sempre o mesmo. O desejo não muda. Né? Agora, essa questão de gozo, na verdade, ele nos desvia do desejo. Por isso que o trabalho na análise é isso, não? Poder sair do que não quero saber para poder saber com seu próprio desejo. Porque enquanto eu não quero saber, eu não dou lugar a que esse desejo se manifeste. Né? Sim. Porque muitas vezes o desejo até vai contra a própria satisfação. Né? Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? Então, tem um custo, né? Tem um preço a pagar. Né? Kelly, você disse que tinha visto no seminário 17 alguma coisa sobre o gozo? Deixa eu só te fazer uma questão aqui. Você disse que a linguagem também é corpo, não é isso? A linguagem interdita o gozo para produzir um discurso. É isso que eu entendi? Sim. Foi isso que a Graciela falou também. Que é isso que ela disse. O microfone dela não está ouvindo ela dizer. Ela falou sobre a questão do saber. Então, o saber é que, de alguma forma, vai produzir esse tipo de conhecimento que vai poder trabalhar em função do desejo. E que aí você vai ter que interditar um pouco o gozo o tempo todo, não? Porque o gozo nos leva a não querer saber, a deixar rolar, a gozar, não? Eu acho que a gente pode até identificar o gozo com esse não querer saber e o desejo com o saber. A procura do saber, esse movimento permanente, né? Porque é a causa. E aí o objeto é a causa. A causa do quê? Do desejo. Do desejo. Então, na verdade, é ele que causa o movimento. Enquanto você se entrega ao gozo, complicado, né? É decir, é uma questão muito super-heróica o gozo. O gozo vem do super-herói. Agora, eu achei muito interessante também, num outro texto, que é do Miller também,
que ele diz que existe várias formas de gozo, né? Que o gozo é o gozo do corpo, tem o gozo masturbatório, mas nós também temos o gozo discursivo da palavra. Não é porque a palavra, Kelly, é que cortou o gozo. Nós podemos encontrar o gozo na própria palavra. Tem até uma peça do Teatro do Absurdo que eu acho muito interessante, que é uma professora que ela fala, e é um texto... Eu esqueci mas é do Teatro do Absurdo, esqueci, posso procurar o título. Então, que ela fala, e aí, no fim, tem uma frase que diz assim, em francês, parler pour ne rien dire. Falar para não dizer nada. Né? Então, essa é uma expressão do gozar com a palavra. Então, não é porque que nós passamos, né, desse gozo místico, que nem da Santa Teresa, do gozo da beatitude, que é um sem palavras, que quando nós passamos para a palavra, nós interditamos o gozo. Existe também gozo discursivo, e esse gozo discursivo nos distrai e também nos afasta do nosso objeto de desejo. O gozo também está relacionado com esse excesso, né? Sim. Sempre, né? Sempre. Mas o do corpo não, né? É isso que me confunde. Você vai ter essa coisa de comer sem limite, se você já se levar só pelo prazer do, não? Que é isso gozar, né? Então, você pode seguir uma feira sem limite. É um gozo em excesso que pode causar um desprazer, né? O gozo em excesso... A satisfação não quer dizer que é prazer ou desprazer, né? São coisas distintas. Alan, você queria falar alguma coisa? O Bruno Sim, também? lá tem o Bruno, mas caso o Bruno queira falar, fale primeiro, Bruno. Desde o último encontro, eu fiquei também com essa questão e eu fiquei pensando porque o Lacan, ele teve contato com os escritos também do Wittgenstein, né? Sim, claro, sim. E eu penso que quando ele diz que o gozo é o limite, talvez ele queira dizer que esse limite, esse gozo como limite, é justamente o ápice, né? Que o corpo encontra. E que, talvez aí pensando no Wittgenstein, que a linguagem ela não dá conta de descrever esse gozo, né? E aí talvez quando se olha para a imagem, talvez seja justamente isso, quando ela está de boca aberta e não tem aí uma palavra, talvez é justamente isso, de dizer que eu cheguei ao ápice do gozo e que esse gozo ele não pode ser descrevido. E mesmo que eu consiga descrever esse gozo, o outro não consegue compreender, porque só eu senti esse gozo. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas é mais ou menos essa compreensão também, claro, à luz de Wittgenstein. Sim, você pode fazer essa relação, porque esse êxtase, essa beatitude, ela é única, né? Ela não é dividida com ninguém, né? Então, ela é individual. Alan, você queria falar alguma coisa? Então, assim, olhando a partir da perspectiva kantiana, né, que o limite da Teresa, aí no caso, seria a própria castidade, né? A lei que assegurava ali. Só que depois nós vamos perceber que, trazendo, sobretudo olhando a partir do Freud, né, que a ideia de pulsão, né, que essa castidade dela não era limitada, não dava, simplesmente estava impulsionando, poderíamos pensar assim, a um possível gozo que nós entendemos aqui, né? Em torno disso, a gente pode pensar, dentro do discurso da histérica, né,
da Teresa d'Ávila, e a gente percebe que dentro do esquema lacaniano, né, que nós vamos ver, a histérica, ela não consegue dizer nada, né, ali em torno inclusive, ela vai pensando nesse aspecto de que ela está girando em torno da lei dela, que é a castidade, né, que depois nós vamos ver, inclusive nos escritos dela, ela vai transcrever isso não só mais aí lembremos que você colocou para nós, Cristina, que é muda, né? Então, mas nos escritos dela, na palavra, a gente vai encontrar esse mesmo êxtase, né? No caso, se formos olhar a perspectiva, né, até mesmo de semiótica ou de análise, né? Então, a gente vai perceber que o limite dela, depois do gozo, é o próprio gozo, né? No caso dela, aí não vai ver que mais... No caso, mesmo sabendo que na perspectiva lacaniana, a gente não vai ver que mulher não goza, né? Então ele vai olhar a partir. A mulher goza, sim. Mas não necessariamente pelas mesmas vias que nós temos. Não, é que o paradigma de gozo é a masturbação, é o gozo masturbatório, é o gozo do órgão, né? Só que a mulher, o que eu tentei fazer nos últimos encontros? Mostrar que, a partir daquele grafo da sexuação, a mulher, não é que a mulher não exista, como vulgarmente a gente atribui a Lacan essa frase. A mulher é uma relação estrutural, né, a esse masculino. E essa relação estrutural, o que é mais interessante, o que mais me atrai, é que é uma relação lógica. Então, não é que a mulher seja um sinal de menos porque ela não tem um pênis. Ela é um sinal de menos lógico em relação aos sinais do masculino, né? Então, eu acho interessante porque aí de Santa Teresa é uma expressão do gozo. Porque senão a gente fica falando do que é o gozo, o que é o gozo, mas nós não conseguimos entender que é uma abertura à beatitude desmedida, nesse caso aí, né? E que eu acho só que tu tem razão numa questão, é que ela também tinha a lei. Ela tinha a lei enquanto religiosa, né? E é como se ela transgredisse essa lei através do gozo. Milena. Depois eu queria falar. Ok. Então, engraçado que a minha ideia convergiu com a do Bruno. Eu também estava pensando nisso, em uma faixa de ápice, né? Porque, na verdade, não é um crescendo, mas existe uma faixa de ápice quando a gente pensa, até que a professora Cris sempre fala das palavrinhas, de como a mulher goza pelas palavrinhas. Então, o que acontece? Eu acho que o gozo também, ele ata, ele faz essa coisa de ficar naquele lugar, né, de tentar manter. Só que aí, voltando um pouco para Freud, ele fala na parte da economia libidinal. Então, o que acontece? Você vai conseguir chegar até lá, até essa faixa de ápice, e o máximo que você pode fazer é manter pelo máximo possível, mas você vai precisar voltar para a economia libidinal, porque é o natural da parte fisicalista que a gente estava pensando, né? Então, nisso que vem para mim o limite do gozo, ele realmente está nessa parte, vamos dizer, fisicalista e econômica da parte libidinal. Graciela. Sim, eu queria fazer uma reflexão sobre Santa Teresa. Santa Teresa era uma pessoa que escrevia muito. E não só escrevia, era feminista há uns 400 anos atrás. Não tem aquela famosa homens necios que acusam essa mulher sem razão, sem ver que foi a ocasião de aquilo que provocai. Ou seja, a fala dela não é uma fala sem desexualizada.
Mas, independente disso, ela era uma grande beata, como você diz, não sei, mas uma pessoa que ela tinha, no escrever, no uso da palavra, uma riqueza que, claro, que lhe dava muito prazer, não? Porque ela dedicou a sua vida a isso, não? E não foi qualquer pessoa. Ela conseguiu construir um nome, não como freira, como escritora, não? Ou seja, eu acho que aí não é a escolha dela, não é casual, não? Ou seja, não há simplesmente aí um corpo jogado. Uhum. E a outra questão que eu acho que um pouco o que você disse, né? Essa imagem está tentando mostrar alguma coisa, né? Você falou recém, né? Para mim, seria por aí, né? Ou seja, até onde pode ir esse corpo? Mas não é um corpo sozinho, né? É um corpo que sim, vem atravessar outra linguagem, né? E, por outro lado, para mim, esse anjo, não sei, posso estar enganada, mas parece aquele anjo que faz os matrimônios, não é? O Cupido, né? Que tem uma seta na mão, não é Cupido? Então, não é um homem, é um Cupido, é alguém que está, digamos, de alguma maneira costurando esse casamento entre essa mulher, que na sua época estava muito além da sua época, evidentemente. E bueno, então, é uma escolha que ela fez, mas que é uma escolha amorosa. ¿No? O sea, pela via mística, mas é uma escolha amorosa. E uma escolha amorosa que se estabelece a través da palavra, porque ela vai manifestar seu amor a Deus de maneiras belíssimas, ¿no? O sea, não sei, me parece que a escolha de Santa Teresa não é fortuita, não é qualquer santa, não é uma santa... Graciela. É? Inclusive, tem uma outra Teresa, que é a de Lisieux, Teresinha de Lisieux, que é discípula dela, né, de Teresa d'Ávila, seria assim, possivelmente, né, que depois vai surgir depois da reforma do Carmelo, esse povo todo, que ela, nos escritos, né, ela começa a escrever meu esposinho, meu amor, toda uma outra historinha ali, nos escritos, né, que nós vamos ver, que chamam de amor esponsal. Sim, porque na verdade, a freira se casa com Deus, não? O sea, exato. E aí, Alain, eu acho que tem muito do que a Milena falou, né? Que isso é construído com as palavrinhas, com os tititi, com essa costura da linguagem, né? Quase que um balbucio. Então, aí, essa coisa do gozo, há um gozo aí, mas também é um desejo que se realiza quando se pode concretizar isso, nessa sublimação que é a linguagem, não? Porque, na verdade, quando você faz um poema, não? Ou aquele teu amigo que era poeta e psicanalista, o que você está fazendo? Está reorientando a pulsão. A sublimação. Exatamente, eu acho que agora você falou a coisa certa, Graciela, e que o Alain também tocou, e a Milena, que é essa reorientação da pulsão. Né? Então, sim. Então, há essa eclosão, vamos dizer, do gozo, mas que depois, como o Alain falou, que como a Santa Teresinha escrevia e tal, e como ela mesma escreveu, né? Essa economia, né, Milena, libidinal que tu aponta, né? Aí vai se reorganizando. Então, eu acho que é isso que o Lacan diz, que nesse encontro da verdade com o saber... É isso que eu queria falar no começo isso aí que a Graciela falou, que eu não sei repetir, que eu não consegui falar, para voltar nisso aí, é reorientação de quê mesmo? Da pulsão. Da pulsão, é isso aí. Claro, porque a pulsão tem um objetivo, nesse caso, habitualmente é a satisfação do corpo, poderia ser, mas no caso da sublimação, você muda justamente o objeto. É isso aí, você traduziu o que eu estava tentando dizer, porque eu não soube falar. É isso aí que eu também estava percebendo. Eu acho que sim, você leu a economia libidinal, está presente, não? Porque senão a gente poderia pensar
que fica uma coisa que não sei de onde vem. Mas eu achei interessante o que a Milena falou, porque a gente retoma sempre essa questão das palavrinhas. Eu desliguei agora, por isso que está ainda quente. Das palavrinhas, desse diz que diz, não é, Milena? Que a gente sempre retoma essa questão, e que é realmente, eu acho que a Graciela concluiu bem, eu acho que foi de encontro ao que a Kelly estava pensando, que é essa reorientação da pulsão. E aí o gozo, ele é um limite, porque ele propicia esse movimento. Na medida que está sempre tentando voltar a isso, né? O gozo da Teresa Dávila, né, que a gente, quem vivia ali, eu estava lendo algo sobre ela e dela, né? Dizem, quando se pediu para fazer nessa obra a escultura, quem estava em torno historicizou que, de fato, ao término do êxtase, ela se encontrava realmente umedecida, né? Então, não seriam... particularmente, realmente dá para pensar, né, que se formos que ela goza, e não há dúvida, né? E aí, como o Lacan reafirma, eu creio que e é um gozo não somente místico, como é dito, mas físico. E Freud está com a razão. E aí, se a gente for pegar ali Lacan e Freud, né, sobretudo, e também como a Graciela falou, a reorientação não foi tão eficaz aí. Não, é que você está equivocada nisso. As duas coisas não formam parte do mesmo. Você não teria como a pulsão estar presente e não estar presente. Sim, estaria sempre presente. Já está presente, está presente. Já está presente. Ainda que, cara, como inteiro. E Lacan, inclusive, fala isso. Em algumas conferências ele brinca com isso, que ele está gozando quando fala, porque é verdade. Qualquer pessoa que dá uma palestra, a Cristina deve saber porque ela é especialista em fazer conferência demais. Mas chega um momento em que você é tomado, o teu corpo está falando. Tem uma coisa que são palavras da boca, não? Perfeito. Você só entra com o seu corpo, não tem como. Não. Por que eu afirmo assim, né, a partir da ideia do Lacan, né, que de fato goza? Se você tem dúvida em ver a obra, né, a história mostra também que ela goza. Então, por isso que eu peguei a ideia de quem historicizou, ela se encontrava ali, de fato, mesmo na ideia que é o gozo físico, né? Então... o que eu achei mais interessante nessa nossa discussão, espero que seja bem conclusiva, é que pelo título desse capítulo, né, o que o Lacan indica é o saber e a verdade. Então, não é, como ele diz, a verdade absoluta, mas é de que verdade nós estamos falando. E aí ele inclui o gozo como uma dessas verdades fundamentais da psicanálise. Porque a gente sempre trabalha com a questão do desejo, né? E tem uma outra frase que eu acho importantíssima, se vocês estão com o livro aí, é a primeira frase do capítulo 2, que ele diz: a análise presume do desejo que ele se inscreva, não sei se é assim a tradução, numa contingência corporal. Né? Eu acho que, então, aquela frase lá que o Marcos citou, acoplada a essa aqui, resume o que o Lacan queria expressar em todo esse palavreado dele sobre o saber e a verdade. Né? E aí é do sujeito, porque ela está na estrutura do sujeito. Essa é uma questão que é difícil de entender, não? Mas realmente o desejo fala da verdade do sujeito.
Agora, eu acho assim que É a única verdade do sujeito. Agora, eu acho assim que uma coisa super importante que vocês devem marcar nesse seminário é a questão da contingência. Porque depois ele vai dizer mais adiante que a contingência é um encontro. Então, é só através desse encontro mesmo que o sujeito está aberto, né, ao inconsciente e à psicanálise. Então, ele continua ali, ó. Eu lembro a vocês, até vou ler em português, acho que fica mais fácil. Deixa eu ver, talvez vocês acompanhem aí pelo... Lembro a vocês da maneira... Deixa eu só pegar aqui o meu texto em português, que está difícil de entrar. 126. Agora. 126, né? Uhum. A análise presume do desejo e ele se inscreve por uma contingência corporal. Lembro a vocês a maneira como dou suporte a esse termo contingência. O falo, tal como a análise o aborda como ponto-chave, o ponto extremo do que se enuncia como causa do desejo. A experiência analítica não para de não escrevê-lo. É nesse para de não se escrever que reside a ponta do que chamei contingência. E é lindo isso, porque aí ele vai incluir em toda essa reflexão que nós fizemos, e eu agradeço muito a vocês, ele vai incluir nessa reflexão, além dos significantes das palavras, né, o corpo e esse não para, e a escrita. Que o que é a escrita? A escrita é corpo. Então, nós temos essa relação que eu acho assim maravilhosa, né? Eu acho que o Bruno também levantou aí a questão da linguagem através do Wittgenstein, né? E como é que ele vai conduzindo todos esses processos, né? De relação dialética, não dialética, uma situação solitária que nem essa do gozo de Santa Teresa, única para essa relação à escrita. Né, que não deixa de ser a relação à palavra, mas alguma coisa inscrita. E inscrita onde? No nosso corpo. Uhum. Agora, na verdade, para de não se escrever. A contingência para de não se escrever. Então, aqui foi dito o que diz lá no seminário, doutora. Aqui diz exatamente o que eu ia dizer sobre a verdade que está ao lado do gozo. Lá trata, no seminário 17, sobre os 4 discursos, e tem um capítulo que até o título é Verdade Irmã de Gozo, o título do capítulo 4. É sobre essa verdade mesmo, que não toda, que não se pode dizer, basicamente vem tratando disso. Foi dito aqui. Mas que bom, Kelly, que coincidiu com a tua leitura. É isso aí. Porque no outro encontro, quando você estava citando essa questão, me lembrei claramente do outro grupo, dizendo dessa verdade não toda, sobre a verdade do sujeito. Mas ficou mais claro para ti, Kelly, essa questão da verdade, não toda a verdade do sujeito, mas essa relação premente ao corpo? Isso, a relação com o gozo, muito interessante, trazendo para esse seminário. Eu não estou lendo esse, mas já será o próximo, porque eu estou participando aqui das interlocuções e será uma boa leitura, né? A priori, eu já vou ter uma discussão lembrada, e aí o momento da leitura vai ser ótimo para mim, para essa relação.
E vou te dizer, então, para você começar pelo capítulo 1, porque realmente eu acho o capítulo 1 do Seminário 20 muito difícil começar pelo gozo, entende? Começar pelo gozo e passar para a linguagem, né? E para a linguística. Eu acredito que vai ser um pouco menos duro, mas muito pouco menos, né? Não, mas é que eu acho que pode ser mais compreensível, tá? Porque eu, além da psicanálise e além de filósofa, eu sou professora. O interesse que eu tenho vai pela compreensão também, né? Não necessariamente com o ensino de saber, da minha sabedoria, é que nós possamos extrair saber justamente desses textos. Bom, gente, já é 7h10, a Vitória ficou quietinha, o resto do pessoal ficou quietinho, mas eu espero que essa discussão tenha sido muito produtiva. E daqui a 15 dias eu quero continuar para terminar esse capítulo e vou voltar à questão da lógica. Até eu tinha 2, eu sempre trabalho com a imagem que eu lanço para convidar para o seminário, né? Não sei se o Alan viu, mas eu tinha mandado para o Marcos. Eu tinha 2 imagens, ou Santa Teresa, que era a questão do gozo, ou do quadrado lógico do Aristóteles, mas com uma outra formatação, uma que inclui nos vértices, inclui a questão do desejo. Então, aí eu acho que na próxima vez nós podemos trabalhar com esse quadrado lógico, que vai nos falar desses pontos aí de relação entre o necessário, o possível, o impossível e o contingente, mas relacionado não apenas ao saber, mas relacionado também ao querer. Eu vou mandar para vocês a foto para a próxima reunião e vocês vão ver que isso está relacionado ao querer, não ao saber, como Aristóteles apregoou. Prof, tô quietinha, mas estou acompanhando. E é só dizer, se tu tiver mais algum texto auxiliar e quiser mandar para nós no grupo, porque aqueles que tu mandou ajudou bastante a compreender a discussão sobre a posição da mulher. Certo, eu peço eu acho que eu vou mandar esse, não sei se a Graciela disse que não conhece muito Lacan, mas esse texto do Miller, esse texto do Miller, a teoria dos gozos, é muito interessante, eu vou digitalizar e vou botar no grupo, porque eu quero muito, nossa. É uma leitura fácil, não é uma leitura difícil. Microfone, Graciela. Ele fecha. Não, tenho lido algumas coisas do Miller, sim, mas não esse texto, não conheço toda a obra do Miller, que é bastante vasta. Eu tenho mais trabalhado com alguns seminários que ele relê, os seminários de Lacan, então algumas leituras do Miller de seminários de Lacan, mas não particularmente do Witt. Há uma coisa só que queria acrescentar com essa questão da verdade não pode ser dita toda, porque as palavras não são as coisas. Eu acho que quando você está trabalhando com a questão linguística, isso não é uma questão menor. Né? Sim. Quando Lacan trabalha isso aqui, está permanentemente pondo isso em cena. Não? Ou seja, o limite da palavra com relação à coisa é muito grande. Então, assim, as coisas não são contidas pelas palavras. Não? Inclusive um outro ponto de lógica que ele cita aí, que eu posso trabalhar com vocês também, claro que a gente não vai estudar a lógica tal e qual, mas como ele cita o Russell, eu acho que é muito importante mostrar por que ele está citando o Russell. Porque o Russell tem uma teoria que se chama teoria das descrições. Para ele, a denotação, né, o pensamento, ele tem sempre, para nós podermos falar
das coisas, nós temos que descrevê-las. O Russell vai dizer, isto não significa nada. Depois terão outros que vão dizer, isto significa que se nós apontarmos, né? Mas ele vai dizer, isto ou aquilo não significa nada. O que nós precisamos para situar a linguagem é descrevê-la. E o Lacan justamente vai mostrar que a nossa consistência linguística é de um semi-dizer. Exatamente. É isso aí. Tá certo. Só licença, estão chamando na porta, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês. Eu vou disponibilizar o link, tá? Depois dessa que eu gravei aqui lá no grupo. Para quem faltou, né? Para qualquer... tem acesso à mesma fala, né? Foi interessante. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Boa noite.